e vou O abrir. professor estava falando da história do cinema. Tá. Beleza. Então, deixa eu voltar para minha lâmina. Bom, então é isso, sim. É como se o que tivesse sendo rastreado aí é o surgimento do dispositivo, né? Não pelo interesse com o dispositivo em si, mas pelo interesse com a visualidade que ele produz. Com a visualidade que se deriva daí e que se torna, sim, hábito visual, hábito visual, né? Então, isso é o interessante do trabalho, tá, pessoal? É muito detalhado, muito bem escrito, muito argumentado. O ano passado, no começo da pandemia, assim, apareceu um trabalho do Bruno, que até é um cara que foi meu aluno no Unicinos, que ele construiu esse projeto chamado Obscura, em que ele é um fotógrafo trancado em casa, ele transformou o apartamento dele numa câmera escura. Então, ele veda todo o apartamento, deixa um pequeno furo numa das paredes, assim, vai se projetar na outra parede de dentro a imagem que está na frente e de fora do orifício. Se projeta invertida. Então o Bruno transformou o apartamento dele. Eu tentei fazer aqui em casa. Fechem, isolem uma peça de vocês aí e deixem um furo da espessura de uma moeda de 50 centavos, assim. O que está na frente do apartamento, da janela, vai se projetar invertidamente na parede de dentro oposta. E aí, eu não sei direito como isso funciona, mas o Bruno fez uma exposição. Ele descreveu como as pessoas fazerem assim o dispositivo nas suas casas. Ele fez fotos, né? Testou. E aí ele fez uma exposição com fotos de outras pessoas que ele juntou, que são essas. Né? Claro, tu bota uma câmera ali fotográfica sem flash dentro, ou com flash, não sei, e aí tu fotografa aquela imagem, que vai estar projetada na tua... Então, mas é o mesmo dispositivo. Né? Então, assim, bom, isso é só uma curiosidade, mostrar um trabalho muito legal, assim, que o Bruno fez. E também tem isso, assim, pessoal, o que eu acho interessante naquele caso ali do Bruno que vocês viram é tu te apropriar do dispositivo, né? Assim, a sacada dele foi essa, assim, dele entrar para o dispositivo, estar dentro do dispositivo e se apropriar do dispositivo, assim, então, para recriar o dispositivo, né? Transformou o próprio quarto numa câmera escura, assim, né? Bom, aqui eu trouxe alguns trechos da discussão do Jonathan Crary no outro livro sobre as suspensões da percepção, né? Então, e sobre a atenção, né? Então, aqui tem algumas definições que ele dá para a atenção no outro livro, no Suspensões da Percepção. Não sei se vale a pena a gente focar nisso, sim. Eu tenho 4:30 aqui, estava tocando o sino da missa. Mas, para a gente entrar logo no 24/7, de todo modo, assim, ele está pensando o que é a atenção, né? Quando é que a medicina começa a se preocupar com os problemas de atenção, quando é que não prestar atenção em algo se tornou um problema, o que é, como isso vai mudando na medida em que a sociedade a ecologia social e medial vai se reconstituindo na história, assim, o que vai acontecendo então com o problema da atenção historicamente. E aqui tem algumas definições que ele dá para isso, né? Então ele chama a atenção, primeiro, processo reflexo, adaptação mecânica do organismo aos estímulos ambientais. Né? Ou
processos automáticos e inconscientes de fundo biológico, resíduo da herança evolutiva. Atividade voluntária decidida pelo sujeito, expressão de seu poder autônomo. Isso é interessante. Definição de atenção. Atividade voluntária decidida pelo sujeito, expressão de seu poder autônomo de organizar de maneira ativa o mundo perceptivo. Então, a atenção é a capacidade que eu tenho de organizar os estímulos visuais que eu tenho diante de mim e de hierarquizá-los, digamos. Né? Dentro de tudo que eu vejo, como é onde eu projeto o meu foco, o que eu destaco. Dentro de um conjunto assim de heteróclito, né? E de apelos visuais em disputa. Né? Então, ele está pensando sobre isso, ele está pensando em definir essas coisas. Né? Mas tem um dado também, que é o seguinte, que ele não é uma discussão de fundo psicanalítico ou psicológico da atenção. Tá? É como se ele tivesse mais interessado em falar sobre a exterioridade da atenção. Não é a atenção para um sujeito em específico, mas é a atenção enquanto exterioridade. O que produz a atenção, historicamente? Né? Quais são os discursos, quais são os regimes de signo, quais são os regimes de saber, quais são os regimes tecnológicos que se colocam em disputa historicamente e que vão produzir uma modalidade de atenção. Tá? Então, isso é um dado interessante também, pessoal. Embora ele transite pela psicanálise, o Freud, obviamente, é um autor que está discutido aqui por ele não quer produzir uma explicação capturada pela psicanálise ou por uma metafísica do sujeito, assim. Mas é como se ele quisesse, então, falar sobre a atenção como forma objetiva, material quase, objetiva produzida historicamente. Né? Então, isso meio que a gente estava vendo. Ó. A visão está imersa num padrão de adaptabilidade a novas relações tecnológicas, configurações sociais e imperativos econômicos. Né? A atenção é a capacidade de isolar seletivamente certos conteúdos do campo sensorial em detrimento de outros, a fim de manter um mundo ordenado e produtivo, evitar formas disruptivas de livre associação. Né? Então, é isso. A visão ela é produzida historicamente através de uma disputa entre forças sociais, que são variáveis e inconstantes, né? Que tem a ver com a tecnologia, com a ciência, com a sociedade, com o mercado. Né? Bom, ele fala uma série de coisas interessantes, assim, é isso que eu comentei ali, a ideia de pensar a exterioridade da atenção, não mais sua interioridade psíquica, nem sua intencionalidade. Um debate que ele localiza, que já existia, é que no final do século XIX, por volta de 1800, já se falava numa decadência da atenção, porque é nesse momento em que começa a surgir na história, assim, essa ideia do... Como é que a gente fala hoje desse espectador não me lembro como é que é o termo, multitarefa, assim, né? De tu ter múltiplos focos de atenção e tu conseguir lidar com eles simultaneamente. Né? Então, essa noção, assim, já é discutida desde lá, desde 1880. Já se lamenta, assim, a perda da atenção. Né? Bom, enfim, né? São alguns temas aqui, e essas são algumas dos problemas neurológicos ou médicos, assim, que ele chega a discutir, tá? Desatenção, devaneio, fixação, atenção difusa, automatismo, histeria, psicastenia, neurastenia, afasia e agnosia.
Então ele vai discutir como é que a medicina vai classificando também, né? E vai cartografando, vai medicando, vai medicalizando também, porque tem aí muito, pessoal, também nisso, uma interface, assim, repara, tem uma interface dos estudos de arte com os estudos de comunicação e medicina, né? Então ele está tentando pensar nesse lugar, né? A quantificação dos fenômenos visuais em termos de tempo de reação, memória visual, visão periférica e capacidade de síntese visual. Então são questões. Repara como ele está decompondo assim todas essas coisas que ele fala. Tempo de reação, aquilo que eu vejo, capacidade de memorizar aquilo que eu vejo, a ideia de ver sem ser no foco, na visão periférica, e a capacidade de sintetizar o que eu vejo. Né? Então ele está pensando esses estratos, essas filigranas todas, assim, de um mesmo fenômeno, para falar sobre a atenção. Né? E isso tudo vai deixando o trabalho assim, vai dando muita qualidade para a discussão, com o modo como ele vai desdobrando essas questões e vai nos mostrando assim que a visão não é natural. O modo como a gente vê não foi sempre assim na história. Não foi sempre assim e não é natural, não é dado pela natureza, assim. Mas é produto de uma convergência de forças históricas. Né? Bom, e aqui chegamos no... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, assim, algum comentário aí, pessoal, só para a gente não avançar tanto. Eu fiz toda essa larga introdução aqui de quase uma hora e meia, praticamente, assim, muito para situar o autor, tá? E situar esse livro do Capitalismo 24/7 numa certa tradição, uma linha de investigações, assim, então que ele vem desenvolvendo, porque acho que isso joga luz assim sobre o livro especificamente, né? E a gente entende assim o percurso do autor, enfim, o conjunto de preocupações aí que ele tem. Comentários a respeito do livro, assim? Alguém? Eu só vejo daqui Gilmar, Vinícius e Sérgio. Algum comentário? Ô, Fabrício. Igor, por favor, você. Eu fiquei curioso, assim, porque tu escolheu esse livro, né, do Crane, porque me parecia que o Técnicas do Observador tinha muito mais a ver, assim, né, com a discussão aqui. Mas eu até, lendo o livro, eu achei que tem uma discussão bem legal ali, né. No capítulo 2 ali, tem uma hora que ele dá meio que uma volta no McLuhan, assim, eu tenho a impressão, que é de falar, parece que ele olha assim para esses efeitos da mídia nas pessoas, assim, ou como tu falou, assim, na parte cognitiva, assim, mas a discussão dele é mais interessada, assim, ele não simplifica tanto, né? Não é tipo unidirecional, assim, só o efeito da mídia nas pessoas, mas também o efeito das discussões e dos discursos científicos sobre as mídias, né? Eu não sei se eu estou viajando, assim, mas eu vejo parece quase como uma evolução, assim, do pensamento do McLuhan, mas ao mesmo tempo negando ele, né? Sim. Não sei se tu faz essa relação, assim, com a aula Eu anterior. reli, na realidade, sim, eu já trabalhei com o Técnicas do Observador, né, numa outra aula, assim, então eu trouxe um pouco para cá. Muito do que a gente viu até aqui, eu tentei não entramos no 24/7 ainda, né? Mas eu tentei falar um pouquinho sobre Técnicas do Observador e um pouquinho sobre Suspensões da Percepção. Que os dois foram livros que eu já trabalhei mais especificamente com eles em outras aulas, assim. Então eu resolvi passar um pouquinho por eles para a gente entrar nesse aqui, que é o mais recente e tal.
e que, embora não seja, assim, o 24/7 um livro de teoria, no sentido de que ele propõe uma teoria, ele me parece, assim, ultimamente, pessoal, é um dos ensaios que eu vi que eu fiquei mais impressionado, assim, recentemente, né, de uns anos para cá, né? Então, tanto no embora seja um livro curto, ele pode ser lido numa tarde, assim, mas ele é muito agudo, né, e muito certeiro, assim, é um livro que até nos deprime um pouco, né? E ele me parece um livro que revolve, assim, várias coisas das teorias da comunicação, né? Tanto o Debord, do qual a gente mencionou lá atrás, o próprio Deleuze, ele estabelece uma discussão com o Deleuze com a ideia de sociedade de controle, sociedade de vigilância, né? Porque é quase como se essa sociedade 24/7 que ele está tentando descrever fosse uma radicalização, assim, né, dessas noções da ideia de sociedade de vigilância do Foucault e da sociedade de controle do Deleuze, né? Então, tem esses dois textos aí, o texto do Foucault sobre o dispositivo panóptico e a ideia da sociedade de controle do Foucault, e depois o Deleuze, em discussão, ele rebate o Foucault, dizendo não estamos mais numa sociedade de controle, mas de vigilância. Acho que é uma coisa assim, né? Posso estar confundindo aqui. Mas, de todo modo, eu acho que é isso, vigilância do Foucault e controle do Deleuze. Vigilância do Foucault, controle do Deleuze, né? Então, me pareceu assim que, embora o livro do Crary não formule uma teoria, ele é muito agudo, né, no registro que dá da atualidade, sim, e ele revolve coisas das teorias da comunicação, né? Então, é por isso que eu resolvi trazer esse livro, assim, porque ele parece muito falar sobre nós, né, hoje, mais assim, diretamente sobre nós, e ele está revolvendo aí, né, o Debord, o McLuhan, o Foucault, o Deleuze. Então, ele nos daria elementos para a gente citar esses outros autores anteriores ao Crary. E nos permitiria ver também coisas do próprio Crary, como foi o que a gente viu agora, assim, né? E também mais, pessoal, porque tem nesse livro aqui do Crary, do 24/7, obviamente tem o tema do sonho, né, que é um tema típico da psicanálise, assim, né? Então é um tema típico freudiano aí, do sono e do sonho, que também eu acho muito legal, assim, eu até tenho um material sobre isso aqui, depois do caso a gente pode falar também, né? O ano passado eu li um livro sobre os sonhos do Adorno, né? O Adorno tem um livro chamado Sonhos, que basicamente é um livro onde ele fica relatando os sonhos que ele teve ao longo de um período da vida dele, né? Há pouco tempo atrás foi publicado também um livro chamado Sonhos no Terceiro Reich, que é um estudo, não é um estudo teórico, mas é um estudo de uma jornalista na época, na Alemanha nazista, onde ela começa a coletar sonhos dos vizinhos, assim. Então, e os sonhos e ela discute esses sonhos, porque determinadas imagens oníricas se tornam recorrentes nesses sonhos, né? Então, esse tema do sonho, assim, ele me parece um tema muito rico também, né? Mas volto a dizer, não para a gente pensar, tirar conclusões clínicas, mas para a gente pensar aí o modelo de sociedade atuando nesse sonho, né? Ou um sonho como uma instância, como uma espécie de onirocrítica, como alguns autores chamam, né? Como se eu estivesse reagindo a aos eventos sociais, a conformação social no sonho, e o sonho estivesse expressando um coletivo, né? Então, nos nossos sonhos não se manifestam os meus desejos pessoais. Essa é a narrativa mais usual do sonho, né? Que o sonho realiza um desejo. Essa é a narrativa freudiana, vamos dizer assim. Que eu realizo no sonho um desejo, né? Isso é muito discutível, assim, tá? O próprio Crary bate nisso nesse próprio livro, né? Mas, de todo modo, a gente poderia pensar o sonho assim como uma espécie
de, de, de numa intersecção do coletivo com o privado, assim, né? Aí tem um próprio o sonho também entre o diurno e o noturno, né? A vigília e o sono, né? Como um espaço assim meio híbrido que antecede o despertar, né? Então, por tudo isso, o sonho me parece um objeto muito digno, assim, e passível de ser entendido numa perspectiva comunicacional, assim, né? Ou sociocomunicacional, pelo menos, assim, né? Como a própria ideia do sonho como um texto, como uma narrativa, né? O Freud não gostava de cinema, né? Mas inevitavelmente, assim, o modo como ele entende o sonho tem muito a ver com a narrativa de um filme, né? Como se fosse um filme passando no nosso dispositivo cinematográfico mental interno, assim, né? Então tem discussões sobre isso que fazem um paralelo entre a invenção da psicanálise e a invenção do cinema, né? Que cada um ao seu modo materializam mais ou menos o mesmo dispositivo, né? Então, de todo modo, eu acho que tem aí o sonho como esse objeto numa interface aí, né? Entre o coletivo e o individual, entre o sono e a vigília, o estar acordado, estar em repouso, estar desperto, estar em repouso, né? Então, por isso tudo, assim, que eu achei importante, né, trazer mais o 24/7. E até porque, pessoal, tem uma outra discussão que também é muito comunicacional, que é a discussão que tem aí sobre o cotidiano. Então, tem num momento do texto do Crary que ele fala muito sobre o Lefebvre, né, que é um sociólogo urbanista, assim, inclusive que influenciou o próprio Debord, né? Tem uma faceta do Debord que é uma faceta do Debord, não, dos situacionistas lá, que é de fazer derivas psicogeográficas, né, pela cidade. Assim. Então, uma das técnicas que eles falavam de resistir à sociedade do espetáculo era promover derivas urbanas, ou o que eles chamavam de uma psicogeografia, lá, o Guy Debord. Né? Então, para furar a sociedade do espetáculo é estetizar o cotidiano, a saída. E essas ideias dos situacionistas, do urbanismo, essas intervenções urbanísticas do situacionismo, elas vêm muito de um diálogo que eles estabelecem com o Henri Lefebvre, que era um teórico que falava do cotidiano, assim, era um urbanista, um sociólogo urbanista, mas teorizava sobre o cotidiano. E esse tema do cotidiano está aqui também no livro do Crary, né? Porque o cotidiano são esses fluxos que se repetem, né? De dormir e acordar, de sonhar, acordar, dormir, levantar, dormir tantas horas por dia, né? Então ele chega a dizer que no começo do século passado 10 horas de sono era o normal. Na metade dos anos 1950, 60, o recomendado eram 8 horas de sono. Hoje em dia, nós dormimos 6 horas de sono a cada 24 horas. Né? Então, historicamente, o nosso tempo, a nossa reserva, nosso tempo médio de sono tem se encurtado. Né? Porque o espaço do sono ele vai sendo roubado, vai sendo confiscado e invadido por outras práticas. Ou inclusive esses dias eu me acordei de madrugada e comprei um livro às 4 da manhã. Né? Então, é isso que eu estou dizendo, nos tornamos consumidores 24 horas. Né? Então, e isso tem uma reconformação do próprio entendimento que se tem de cotidiano. Né? Dos ciclos, porque o cotidiano é muito isso, de um ciclo. Né? Então, isso está em causa aqui no livro do Crary. Né? De uma alteração nesse ciclo ou de uma tentativa de minar esse ciclo. Né? Que a princípio entendíamos como sendo ciclos biológicos. Mas que volto a dizer, o olhar não é natural e esses ciclos também não são naturais. Eles são produtos históricos. Né? E resultam muito das forças do capital que incidem sobre eles e reconformam esses ciclos conforme os seus interesses, de que possamos produzir mais,
ou consumir mais. Né? Então, assim, eu fico meio ansioso aqui, pessoal. Não sei se vocês estão aí. Estamos aqui sim, Fabrício. Sim, Você não está estamos aqui, sozinho. Fabrício. Pode continuar. Tá? Então tá. Então, assim... bom, o livro começa falando sobre esse... Perdi o nome do bicho aqui. É o pardal da... deixa eu ver qual é o nome. Eu tô com o livro aqui, só um pouquinho. O pardal da coroa branca, tá? Que é um bicho que uma vez por ano ele voa do norte dos Estados Unidos para o sul do México, e nesse voo ele fica 7 dias e 7 noites sem dormir, né? Que voa, caça e não dorme durante esse período, né? E o livro do Crary abre justamente nos apresentando esse sujeito aí e falando de um conjunto assim de estudos levados a cabo pelo Pentágono, pelo setor de inteligência nos Estados Unidos, né? Então o bicho voa do Alasca ao norte do México no outono e depois volta ao norte na primavera todo ano, né? E que nos últimos anos o Departamento então de Defesa dos Estados Unidos, o livro é publicado em 2013 e ele está se referindo a pesquisas que vinham se desenvolvendo desde 2008 a respeito do pardal da coroa branca, no sentido assim de entender o funcionamento do organismo desse bicho e de tentar, a partir desse estudo, promover drogas assim que pudessem ajudar, tá aqui, ó, nos interesses do Departamento de Defesa norte-americano, né? No sentido assim de drogas que pudessem ser utilizadas por um soldado ideal, né? E aí tem uma discussão assim que é a diferença entre, então diz aí, os fluxos migratórios do pardal da coroa branca, sua capacidade de vigília, de manter-se acordado por até uma semana inteira, estão sendo estudados pelo Departamento de Defesa e por órgãos de pesquisa vinculados ao Pentágono. Qual é o objetivo? Produzir esse soldado ideal. Ou a produção, isso é muito louco, de uma cognição ampliada. Tá? Isso tem a ver com aquela ideia da exterioridade da atenção, tá, pessoal, que a gente está falando lá atrás. Então, interferir no modo de atenção, independentemente do sujeito, via medicamentosa, via exercícios, via disciplina corporal, né? Então, olha só como é louco isso, assim, que é uma tentativa de adequar o humano às necessidades funcionais de sistemas e projetos informacionais. Num primeiro momento, ele vai dizer assim, esses sistemas e projetos eles têm a ver com a defesa, são projetos militares. Mas a gente sabe que essas descobertas que se dão num primeiro momento aí, com esses propósitos, vazam. E que provavelmente o soldado ideal, caso seja atingido, viabilizado, logo em seguida se transformará no consumidor ideal. Né? Porque as descobertas no campo militar, no âmbito da inteligência militar, acabam sendo apropriadas pelo campo civil logo em seguida. Foi assim desde sempre. Né? Então, isso é uma outra discussão louca, assim, de que os estudos de mídia são estudos em engenharia militar, em boa medida, assim. Né? E um pouco essa lógica aqui, ela está também presente na discussão do Crary, assim. Né? Então, esses estudos aí teriam como finalidade última a produção de uma cognição ampliada, então reduzir a necessidade do sono.
né? Então, não é só manter acordado, mas é reduzir o sono, a necessidade de sono. É difícil separar, eu tenho, às vezes, dificuldade de separar. Então, não é que eles queiram manter alguém acordado, eles querem fazer com que as pessoas, ou alguém, eventualmente, sinta menos sono. Né? Então, com esse propósito, assim, né? Bom, ou seja, busca-se instrumentalizar a visão, né? Então, busca isso, uma visão, uma capacidade sem fim de atenção e de vigília, praticamente, né? De atenção e vigília, assim, sem fim, né? E é isso que eu comentei antes, né? A história mostra que inovações relacionadas à guerra são inevitavelmente assimiladas na esfera social mais ampla. E o soldado sem sono seria o precursor do trabalhador ou do consumidor sem sono. Né? Então, ele menciona uma série de medicamentos assim que já existem com esse propósito. Aqui eu fui buscar alguns, né? Ele cita, sim, eu não sei se esses medicamentos existem aqui no Brasil, se o que muda, mas enfim, esse Provigil é um que ele citou, né? Então, esse Lunesca também, né, são citados no livro, assim. E tem aqui essa convergência, pessoal, entre a indústria farmacêutica e a indústria bélica, que eu acho muito louco também, assim. E também a indústria da comunicação. Então, como se fossem as três pernas de um mesmo monstro, né? Então, mídia, indústria farmacológica e indústria bélica, arma, remédio e mídia, é quase como se fossem assim, as coisas derivam de uma mesma matriz, assim, quase como se fosse tudo, às vezes, as mesmas empresas. Se a gente fosse rastrear aí, eu poderia encontrar, imagino que na história talvez pudesse encontrar isso, os mesmos conglomerados empresariais atuando nas três frentes, assim. Né? Mas, enfim, esse braço, isso também é muito pouco estudado na comunicação, assim, né? Eu acho que lá na jornada de semiótica que a gente está fazendo, num momento, apareceu um pouco disso, assim, né? Então... Oi? Oi? Eu queria só fazer um comentário, aproveitando Por favor. essa deixa aí. A gente vê muito também, né? E a Irina sempre comenta, eu fico pensando também sobre isso, essa questão da apropriação, né? Dessas questões aí pelos mercados, enfim. E a gente vê muito essa coisa da produtividade durante o sono, né? Você consegue produzir, ou você consegue aprender alguma coisa, ou você consegue, enfim, ter uma atividade, né? Durante o sono. A gente vê, tem várias coisas assim, você medita durante o sono, você aprende um idioma, você ouve histórias, você aprende, né? Diz, você está no sono REM, não sei qual é a etapa do sono, e aí você aprende muito mais rápido, o seu inconsciente, aí voltando ao que você falou antes, o seu inconsciente vai estar mais ativado, não sei o quê. E aí, como que ocorre essa apropriação, né, mercadológica mesmo, e você, quando você não faz uso desse tipo como eu posso dizer, de artifício, de coisa, você se sente menos produtiva, né? Porque o fulano faz, porque todo mundo tem já essa rotina de também incluir o sono, na verdade, incluir o sono, o momento que seria um desligamento, ou um descanso, ou o nosso retorno, né, ao que nos faz humanos, digamos assim, como ele fala, né? Isso transformado, né, para essa indústria, né, para essa questão eu acho interessante assim a gente pensar sobre como a gente se submete também. Né? Só esse comentário. Sim. Mais alguém, pessoal? Eu dormia no trabalho, eu me lembro, assim. Eu costumava tirar uns cochilos, assim, né? Às vezes tinha que
da aula de manhã e de tarde, tirava um cochilo no trabalho, numa peça, na sala dos professores, uma coisa assim, né? Aí tu começa a pensar sobre isso, assim, né? Não sei aqui quem tem, se alguém sofre de insônia, não sei até que ponto isso é comum, né? Assim, também. Se a gente for aqui, nós, 28 numa turma, 25 numa turma, quantos de nós tem problema para dormir? Por quê? Quando começou? Como é que resolve isso? Eu, às vezes, tenho crises severas de insônia, assim, não tem jeito, não consigo dormir, né? Tenho, às vezes, quando durmo, para mim, né, falando de mim, assim, mas se eu durmo 3 horas, 4 horas, já estou louco de feliz, assim, né? Não que eu me orgulhe disso, não tenho orgulho disso, mas às vezes a gente vê pessoas que têm um discurso assim de se orgulhar de dormirem pouco, né? E estão dormindo pouco para quê? Para trabalhar mais, né? Para trabalhar mais, né? Enfim, então, e muito assim, esses discursos vão sendo produzidos aí e a gente meio vai se apropriando deles e reproduzindo, assim, né? Esses discursos, né? E às vezes a gente não percebe, assim, o que eles estão fazendo, né? Desse ponto de vista aí de nos moldar, né? Moldar o comportamento e a própria ideia, assim, de levar trabalho. Bom, hoje em dia, né, pessoal? Isso aí, levar trabalho para casa, né? Meu Deus, sendo professor, né? Responder e-mail 3 da manhã, estar corrigindo coisa 3 da manhã. Né? Então, tipo assim, não existem mais essas demarcações, assim, né? Entre o mundo do trabalho e o mundo privado, entre o sono e a vigília, né? Então, às vezes eu vejo colegas meus respondendo assim, recebi, já me aconteceu de escutar isso, assim, um aluno me procurou no domingo às 11h30 da noite, né? Tipo, a gente está a todo momento sendo pressionado, todo mundo, e quando vê, a gente está respondendo e-mail às 11 da noite, 1 da manhã, esse tipo de coisa, assim, né? E isso são sintomas, né, disso aqui que o Crary tá falando, assim, né, de que o mundo, esses espaços mais de resguardo, assim, do sujeito e tal, de vigília e de descanso vão sendo vazados, né? E vão sendo minados de certa forma, assim, né? Por todo um conjunto social, assim, de demandas, de acesso às tecnologias, de modos de trabalho que vão se constituindo também a partir daí, né? Com isso, se valendo disso, né? E, enfim, aí o resultado é que a gente passa a estar sempre 24/7 disponível, né? Bom, aqui tem um momento interessante. Não sei, mais alguém aí? Só para mim ver vocês. Depois eu volto para minha compartilhada. O que acham, pessoal? Andressa, tudo bom, Andressa? Chegou? Fabrício. Diga, Carlos. Não, é que eu comecei a ler o texto justamente em um dia à noite, depois das 9. E aí, detalhe, aí entendeu só? Depois das 9 aqui em Cuiabá, é depois das 10 aí em Porto Alegre. E aí você começa a ler, você começa a perceber que você está se aplicando essa ideia do 24/7 de algum modo. Tá nessa lógica, né? Exatamente, que você está a se inserir nessa lógica em algum grau, em algum momento, porque temos que estudar, temos que trabalhar, temos que... Quer dizer, quando você percebe, você de algum modo está absorvido por tudo isso, e é algo que dá uma certa insônia. Às vezes, ler e tomar ciência da situação, uma insônia, porque você vai reconhecendo tudo isso. Sim, o livro, ele acaba sendo, para mim, ele acaba tendo esse efeito também, de ser um livro assim que meio que nos deixa meio deprimidos, assim, né? Tamanha quanto é agudo, assim,
a descrição que ele dá, né, de processos assim que inconscientemente a gente está reproduzindo também, meio que sem se dar conta, como se aquilo tivesse naturalizado para nós, né? É assim, né? Mas isso eu acho que tá muito nisso a força do livro também, como eu vejo, assim, né? E bom, eu gostaria de ver, né, essas taxas de consumo desses remédios, né, como, sei lá, Ritalina e outros, assim, né, para dormir, para acordar, remédios desse tipo, assim, né. Fabrício, enfim, Diga, Letícia. dentro esses dados, né, que sempre são colocados em manchetes, então não tem como a gente se basear especificamente em citar especificamente a pesquisa, mas o Brasil é um dos maiores consumidores de Ritalina para dormir, e teve algum tempo atrás uma outra pesquisa, eu acho que alguém escreveu aqui no chat que o primeiro capítulo do 24/7 já tinha lido na Piauí, eu também, e aí era uma edição da Piauí que falava também da questão do dicionário de transtornos psicológicos, Sim. e que aumentou muito. Assim, que a média era que dentro de um espaço de 10 anos, os verbetes dos novos transtornos de doença mental, eles aumentavam assim, algo como 10 por ano. Tinham 100 novos transtornos mentais. E aí um desses artigos que vinha colado com 24/7 discutia isso, assim, se eram novos transtornos mentais sendo descobertos, ou novos transtornos mentais que, enfim, se estavam... O que a situação contemporânea que a gente vive, na verdade, que não era exatamente transtornos mentais, mas assim, uma síntese entre o contexto vivido, as obrigações necessitárias que se impõem e os impactos disso no cérebro, basicamente. Sim. E também, assim, o interesse das indústrias, né? Químicas, farmacológicas, assim, né? De produzir novas doenças para vender novos remédios, né? Também, assim. E medicamentalizar a sociedade, né? Então, a gente tem uma sociedade medicamentalizada, assim, né? E uma sociedade passiva é muito mais interessante se lidar. Tu tá sempre consumindo remédios, assim, né? E tu recebendo ofertas, né? Assim também, né? E prescrições, né? É muito isso, assim, estamos submetidos a prescrições constantes, né? Eu vou falar mais adiante aqui sobre aquela série de livros lá, 100 coisas para fazer antes de morrer. Então é muito um conjunto sempre, assim, o comportamento tem que ser assim, a tua saúde tem que ser assim, o remédio é esse para isso, para aquilo é outro, para dormir é esse, para acordar é esse, para produzir é isso, tem que ter tantas metas. Então tem um processo assim de regulação e de quantificação e de otimização, né, do sujeito, assim, né? E aí ele está se produzindo nesse fluxo, assim, né? E o livro muito tá falando sobre o sono, né, pessoal? O livro está falando sobre o sono, ele está falando assim, são os contornos do sono, né? O sono é uma produção química, não é... Ele é uma produção social do sono. E o modo como uma sociedade produz o espaço do sono fala sobre aquela sociedade. Né? Então, é muito aí que o autor está se colocando e desdobrando coisas daí. Né? Então, a gente já viu isso aqui da questão dos remédios. Tem uma outra discussão que é o tema da tortura. Né? Então, privar... Uma das práticas de tortura aplicadas lá em Guantánamo é privar o sujeito do sono, não deixar dormir. Né? E também, assim, tu fazer... Que é uma coisa muito louca, eu acho que eu digo isso aqui em algum lugar, assim... que é isso aqui, ó. Que é o controle completo sobre a experiência sensorial e cognitiva. O que é a tortura? Aquele sujeito, ele não é mais dono da experiência sensorial e cognitiva dele mesmo. Então, ele não dorme quando ele quer. Ele não come quando ele quer. Ele não acorda quando ele quer. Então, é como se o controle sobre o seu próprio aparelho cognitivo não pertence mais a ele. Né?
E o sujeito, ele não sabe mais, ele perde a referência do mundo externo, assim. Ele não sabe mais se é dia, se é noite, quantas horas se passaram. Então, tem dois processos aí, que um é o processo de tu tirar do sujeito qualquer referência de externalidade. Então, ele chega a falar num momento no texto que os guardas das prisões de Guantánamo, quando interagiam com os prisioneiros, eles não poderia aparecer nenhuma parte do corpo deles, nem os olhos dos guardas, nem a pele. Nem a pele. Então, o prisioneiro ele recebia um ser ali, mas todo aquele ser aparamentado, assim, mas de modo que o prisioneiro não visse nem a pele, nem a mão. Ele não sabe se aquela pessoa que está ali é um homem ou é uma mulher. Né? Ou seja, então uma das estratégias aí combinadas, uma das estratégias é essa, de tu tirar qualquer referência de externalidade do sujeito. Então, ele não sabe que horas eram quando chegou alguém aqui, quem é essa pessoa, né? Então, tu tira a referência do mundo externo dele e, por outro lado, isso é uma coisa. Aí, combinado a isso, por outro lado, tem essa técnica de tu tirar do sujeito a posse do seu próprio aparelho cognitivo. Que é isso. Ele vai ficar durante 10 dias sem ver a luz do sol. Obrigado a dormir, assim. Né? Ou, por exemplo, aí bota lá uma música do Metallica no volume máximo, ou uma música da Lady Gaga, como foi feito, e o cidadão vai ficar durante uma semana escutando 24 horas por dia, em volume máximo, no seu cubículo, a mesma música do Metallica. Durante 7 dias. Ou a mesma música da Lady Gaga. Durante 7 dias. Ininterruptos. Uma única música. Né? E aí, subitamente, ele vai ser tirado dali. E vai ser colocado no sol. E ali vai ficar num outro cubículo onde bate luz por mais 7 dias. Né? Então, assim, tu vai jogando entre com essas duas coisas. Tirar a referência externa e deslocar o controle do sujeito sobre o seu próprio aparelho cognitivo. Assim. Né? Aqui tem... Eu fui atrás disso, né? Sobre Guantánamo e tal, né? Então, ou seja, controlar o sono é uma técnica de tortura também. Né? Aí tem uma discussão que alguns diziam que isso não era tortura, né? E aí tem uma outra coisa assim, de psicólogos, especialistas que são especializados nisso, que têm a função de acompanhar esses prisioneiros. Né? Para saber até onde pode ir com cada um, como aprimorar é um modo de dizer, né? Aprimorar essas técnicas, como desenvolver, que técnicas são, como dosar essas técnicas, né? Isso tá ele fala um pouco sobre isso no livro também, assim, né? Então, é muito isso, assim, dessa desapropriação do eu. O eu fica desapropriado de si. Né? Nesses casos aí. Então, volta àquela coisa que a gente falou antes, de uma cognição ampliada e da exterioridade da atenção. Né? No sentido de não cair numa metafísica do sujeito, ou de uma psicanálise, assim, de uma excessiva psicanalização do sujeito. Mas o Crowley está tentando pensar esse espaço aí, da exterioridade da atenção, ou de uma cognição ampliada, ou desses processos de desapropriação do eu, que é o que a gente está vivendo numa sociedade 24/7. Onde o nosso tempo de sono, de descanso, não nos pertence, ou está sendo invadido. Né? Somos instigados a dormir menos. Né? Por discursos, por ofertas,
por telas de todo tipo, por chamados que nós mesmos fizemos muitas vezes para nós mesmos, né? Então tem uma sociedade em que estamos sendo sempre instigados para dormir menos, né? Bom, Professor, diga. um comentário sobre isso é que quando eu estava na graduação, Quem é que tá eu falando? saía de casa. Rafael, Ah, Vela, vai. eu saía de casa às 7 da manhã e chegava 10h30 da noite em casa. Aí eu deitava para dormir 11h30, mas eu conseguia dormir às 2 da manhã. E tinha que sair às 6 da manhã do dia seguinte. E aí eu fui no médico, procurei o médico e falei, olha só, eu deito para dormir, só consigo dormir às 2, tô dormindo 4 horas por noite todo dia. Eu falei, tá, o que que tem? Você tá bem, tá forte, consegue trabalhar, consegue estudar? Eu falei, tá, mas o certo não é, sei lá, 8 horas? Ele falou, não, o certo é tu dormir o quanto tu puder. Se tu tá bem, tá forte, é isso aí. Olha, então tá, beleza, voltei pra casa pra dormir as minhas 4 horas por noite e acabou. Porque aí que tá, pessoal. Tem pessoas que dormem 4 horas por noite e não tem problema, né? Mas para outras não. E hoje eu durmo bem, né? Não, hoje eu durmo bem, sim. Mas eu ainda acho que era problemático, né? Hoje eu consegui, enfim, quando a minha rotina me acalmou e tal, mas ainda assim, tipo, dizer que tudo bem e tá forte, tá trabalhando, não dá nada. E eu tava sempre cansada, tava sempre me sentindo cansada, mas se eu tava produzindo, tudo certo, né? Sim. Porque Mas... isso é uma questão, né? Que o que ele vai dizer é que o sono... Já te passo, André, só para pontuar isso que está aqui, ó. Que o sono é um espaço de improdutivo, o sono é de improdutividade. O sono é improdutivo para o capitalismo. Se eu estou dormindo, eu não estou produzindo e não estou consumindo. Então, ele tem que ser reduzido, esse espaço de improdutividade. Né? Andressa? Não, era só isso que eu ia complementar também, que dentro do que a Rafaela falou e dessa questão ali do texto, é muito aculturada o tratar o sono como algo negativo, né? Então, que eu também passei por isso, eu dormia 3 horas por noite no meu mestrado, que eu trabalhava e fazia o mestrado e tinha várias questões ali, e no fim de semana eu ficava muito cansada, então eu dormia pra caramba ali no sábado para poder aguentar a próxima semana, e tinha um julgamento de, pô, mas você só dorme, pô, como é que você tem tanto sono assim? Mas, pô, sabe, e é muito aculturado isso, tu tem que estar sempre produzindo, mesmo que tu não possa, se tu não pode dormir durante a semana, quando tu precisa recuperar para manter a tua saúde, tem esse julgamento do cansaço, né? Parece que o sentir o cansaço, sentir esse peso dessa demanda do capitalismo, ela é algo extremamente ruim. Você está errado se você está sentindo esse... Sim, sim. Eu fiquei o tempo todo lembrando desses momentos ali. Eu acho que aqui todos nós assim, teríamos relatos para fazer, né? De como vamos sendo pressionados num momento ou no outro, ou que estratégias pessoais a gente vai meio desenrolando por conta própria, assim, né? Para conseguir responder às demandas que a gente recebe, às expectativas, desempenhar os papéis que a gente desempenha e tal, né? Todos nós teríamos relatos assim para dar, né? Mas a questão muito que o texto vai puxar é o que há nisso de sintoma de uma organização, de um modo de vida coletivo, assim, né? E de sintoma também da radicalização de uma etapa no avanço do capitalismo, assim, né? No avanço do sistema produtivo, né? E de uma sociedade de consumo, né? Quer dizer, que agora é uma sociedade de consumo 24/7. Né? E ele até chega a falar por que 24/7, né? Porque ele diz que esse ciclo do dia, ele é um ciclo, mas ele também tem uma coisa mais... como é que eu vou dizer? Fechada nele mesmo, assim, né? Ele tem ao contrário de um ano é um ciclo muito largo, muitas coisas podem variar ao longo de um ano, né? Então pode acontecer muita coisa,
a variação de clima, de estações do ano. Então, um dia, o 24/7 é um ciclo mais fechado nele mesmo, assim, né? E serve melhor para dar uma ideia de continuidade, né? De um ciclo com poucas variações, assim, né? Porque o que está em causa também, pessoal, que ele vai falar muito, o texto briga muito com uma sociedade onde não há mais alternância, ele diz. Né? O que ele chama atenção é para isso, assim, né? O que é importante é alternar esses ciclos, os momentos de alternância nesse ciclo. E o que está se perdendo é a alternância. Né? O desligar é tão importante quanto o ligar, assim, né? E aí ele vai chamar a atenção para isso, assim, né? Por exemplo, quando eu saio à noite, vou num bar, por exemplo, agora, ultimamente, nos últimos 2 anos, não. Mas sempre me chamava a atenção quando chegava num lugar à noite muito iluminado. Né? Ou aquela sensação, assim, tu entra num bar e aquilo está muito iluminado à noite. Eu acho muito estranho isso. Né? Porque parece que tu não tá numa noite, assim, que tu tá num... para que tanta luz, né? Assim, não tem aí um excesso de luminosidade, assim, né? Também, para que buscar tanta luminosidade, né? Assim, né? Então, e ele fala um pouco disso no livro, assim, da iluminação dos shoppings, né? Como se nós vivêssemos, assim, num ambiente que ele é meio, do ponto de vista disso, da sua luminosidade, assim, com pouca variação. Com pouca variação, né? Que tudo resulta mais iluminado, né? O nosso cotidiano mesmo, à noite, é mais iluminado, mais povoado por aquilo que a gente discutiu semana passada, né? Do televisor como uma fonte de luz. Né? Então, estamos mais expostos a fontes de luz, de luminosidade, por mais tempo. Né? Então, o que eu acho interessante são essas coisas que o autor vai lendo, né? E vai falando a respeito disso. Né? Então, o que mais que eu trouxe aqui? Bom, oi, Irina, por favor. É a Irina, tudo bom? Eu acho que, além desse negócio, né, que a Ana ele até cita, né, sobre exaustão e regeneração, e a importância da regeneração, não pensar é parte disso, sabe? Você ficar 24 horas e não conseguir pensar e refletir no que faz parte de não mudar o processo. Entende? O entendimento do que está acontecendo. Como acontece tudo muito rápido, você não consegue nem refletir. E aí esse ponto de regeneração é importante para você parar e entender o que está acontecendo. E como a gente não faz isso, a gente está sempre fazendo, a gente não para para pensar o que está fazendo, né? E aí eu acho que isso é importante para manter o capitalismo do jeito que está, é não refletir sobre. E o que mais me chamou a atenção nesse texto foi ele tratar o progresso contemporâneo como controle implacável do tempo e da experiência, não só do tempo, né? Porque a gente vai vivendo, porque o WhatsApp agora tem o botão do 2, da velocidade 2. Então, o que estão fazendo com as nossas experiências, né? Controlando até isso, a velocidade que a gente utiliza um áudio. Então, o próprio autor fala que isso é um mecanismo de entender o capitalismo como algo novo, mas que, na verdade, são práticas de relações de poder para o poder permanecer, e que isso são só renovados de diferentes formas, como a Cris trouxe aí, assim, tipo, aprender um idioma dormindo, você fica escutando o idioma. Então, são várias práticas que são pegas, né, para adequar esse movimento, mas essa ideia de não pensar e não refletir sobre o que está fazendo, eu acho que a principal ferramenta para se manter as coisas como são, assim, pelo menos foi o que eu entendi, assim, mais ou menos o que ele tentou passar, também não sei se eu entendi certo, mas é um pouco assustador, né, você olhar de frente para essa ideia de que você não está conseguindo nem refletir o básico sobre o que está acontecendo. Sim. Mais alguém? Eu acho que isso é muito importante, assim, né? Como a disposição do tempo, né? Eu acho isso aí.
eu fui lendo o livro ontem e eu achei... Eu estou escrevendo sobre o Mark Fisher, do Comunismo Ácido, né? Também lá daquela discussão que a gente fez do realismo capitalista e tal. E achei meio que conexões entre os dois textos, assim, né? Embora esse do Crary seja de 2013, o do Mark Fisher de 2009. Mas tem coisas que eles falam, assim, muito disso de um tempo plano, né? De um tempo que está... Essa não alternância, não tem mais tanta... Essa não alternância, diminuição da alternância entre dia e noite, sono e vigília, faz com que o tempo pareça um tempo parado, né? Então, não há mais movimento nesse tempo, como se nós vivêssemos num tempo plano, né? E a própria ideia, assim, que ele vai dizer ali, das fontes de luz, do ambiente iluminado, de um aeroporto, de um shopping, faz com que tudo pareça uma mesma coisa, assim, uma ambiência e um tempo parado, assim, né? O Mark Fisher vai falar também disso, assim, né, de uma ausência de futuro, né? Então, ou seja, os dois estão reconhecendo uma espécie de... Estamos presos num tempo, né, que se estabilizou, assim. Então, é isso. O que acontece é isso. Então, não há alternância, não há muito fluxo. Há muito movimento, há muito fluxo, mas pouca alternância, né? Há muito fluxo, há muita movimentação, há muita, assim, mas pouca alternância real, né, dentro desse espaço-tempo, né? Que parece muito estático, assim, né? Enfim, é isso que a gente está vendo, assim, né? Então, aqui outra coisa, ele chega a falar que talvez no futuro o sono vai ser privatizado, que a gente vai ter que pagar para poder dormir. De certa forma acontece isso já, né? Quando eu compro um remédio, sim, eu estou pagando para dormir, né? Então, que assim como a água, em vias de privatização, eu vou ter que pagar para alguém. Eu pago para alguém cuidar a minha casa quando eu durmo, né? Eu já pago para dormir, mas que talvez se acentue esse processo, assim, de que alguém vai aparecer, uma empresa aí que vai privatizar o sono, né? Eu vou ter que pedir licença ou comprar horas de sono para usar durante o mês. Então, bom, aí começam discussões assim também, pessoal, que é um pouco isso que a gente está vendo, né? Essa daí do sono como alternância e do sono também como um espaço onde mais se mostra necessária a ideia da reciprocidade social, né? Porque para que eu possa dormir, alguém cuida para que eu durma. Alguém cuida da minha empresa, do lugar onde eu trabalho, alguém cuida da minha casa, para que eu esteja em vigília, em repouso, né? Então, o sono requer reciprocidade social, né? Então, é no sono, ele vai dizer que é no sono em que se faz evidente isso, né? Essa necessidade de cooperação, né? E de reciprocidade, enfim, né? Bom, isso que a gente já mencionou também, da luminosidade como experiência social ampliada. Então, tem a ver com controle e administração, visibilidade e produtividade máximas da visibilidade, fluxos eletrônicos e substâncias neuroquímicas, a gente está falando também disso. Bom, e a ideia de que a ruína do sono, no extremo, é a ruína da reciprocidade social, né? Então, uma sociedade em que o espaço do sono e do cuidado para o descanso é minada, ou onde isso está, uma sociedade onde o sono está em ruína, é uma sociedade onde o laço social está em ruína também, né? Então, outras coisas que o texto vai discutindo, né? Fim da privacidade, enfim, esse tempo, sem tempo que a gente está falando, esse tempo parado, estático aí. Terror 24/7 eu já mencionei também. Aqui são algumas imagens, tá? Meio ilustrativas, assim.
esse é um filme chamado Solaris, um filme de ficção científica que está discutido no livro. Tem muitas essas figuras do autômato, do zumbi, né? Do cinema expressionista alemão, assim. Essas figuras, aqui é o Dr. Mabuse, acho que é um filme do Fritz Lang, que é discutido também no livro, o Blade Runner. Blade Runner também é discutido no livro, né? Então, o livro vai passando por vários desses textos assim da cultura pop aí que vão dando elementos também para ele ir pensando assim, né? O Blade Runner, se eu não me engano, é sobretudo à noite, né? O filme é todo à noite, assim, né? Então ele vai discutindo essas coisas, né? E vai amarrando então essa tem uma questão também com a memória, né? Que ele vai passar, que ele correlaciona com isso. Aqui ele faz análises muito bonitas, assim, pessoal, desse filme do Chris Marker, que é o La Jetée, né? Que é um filme feito só com fotografias. Eu acho que a Letícia conhece, o Lucas também devem ter trabalhado já, visto isso. Então, é isso, porque ele está falando isso aí, né? Ou seja, vulnerabilidade do sono está ligado com a atrofia da experiência compartilhada e a atrofia da memória também, né? Ou seja, e a atrofia da memória com o apagamento do passado. Né? Então, como essas coisas ele vai ligando essas coisas todas, do sono, a memória, com a presença do passado, porque é curioso, assim, que a discussão sobre o sonho voltou muito à tona, muito puxado por aquele livro, O Oráculo do Sonho, né, do Siddhartha Ribeiro, né, que é um livro que saiu pela companhia. Do sono. Do sono. Então, esse tema do sono aí voltou muito à tona aí, né, recentemente, né. E um pouco ele vai enganchar esses temas, né, de que o sono está ligado com o sonho está ligado com a memória, porque se entendia que é através do sonho que os antepassados falam, né? Então, então há relatos aí etnográficos, antropológicos, assim, que entendiam, né? Então, as primeiras explicações para o sonho era isso, que o sonho era o lugar onde os mortos, o passado, né, os ancestrais falavam, diziam para os vivos o que ia acontecer ou não, né? Então, que é isso, assim, a vulnerabilidade do sono, então, compromete também, né, essa relação com a memória e consequentemente, com o passado. Porque é isso, o único tempo que existe é esse tempo estático, iluminado, em que a gente estaria vivendo. Tem uma coisa também, Fabrício, que o Siddhartha coloca no livro, dentro da pesquisa dele, que é a relação das sinapses neurológicas, assim. Sim. Porque uma das pesquisas de doutorado dele era falando que, na verdade, a gente continua a vida toda produzindo sinapses, produzindo conexões neurológicas, ao contrário do que se pensava, que chegava numa idade e parava. E essas conexões são produzidas durante o sono, mas durante um estágio específico do sono, que você só atinge depois de um certo número de horas. Então, o que ele vai analisar é que, uma vez que não se atinge esse número de horas, não se atinge esse estágio, tem uma debilidade neurológica nas pessoas por não conseguir realizar essas sinapses. Então, desde Alzheimer até, basicamente, perda de memória, enfim, sim, perda de capacidade lógica, capacidade sensível e afins. Sim, isso tem consequências, assim, como distúrbios neurológicos, né? Consequências físicas, a gente poderia dizer assim, né? Perda da memória e tal, né? Então, enfim, é isso, né? E tem mais coisa aqui, né, pessoal? Isso também é uma cena, são cenas do La Jetée, né? Mas tem... ele discute também Psicose, né, do Hitchcock. Também ele passa ali, assim, né? Com essa ideia é a mesma discussão do tempo imóvel, né? Que ele faz uma discussão da taxidermia, sobre taxidermia como essa tentativa, assim, de mobilizar o tempo.
né? E faz uma leitura assim do cenário onde se passa lá o motel de beira de estrada onde trabalha o Norman Bates e a casa atrás do motel, representando então esse passado aí ancestral, então como se fossem esses dois tempos, né? O motel de beira da estrada, esse tempo de fluxo do mercado, né? E o outro, a casa, com esse tempo histórico lá, imobilizado, assim, né? E aí faz uma discussão sobre taxidermia também, que é muito legal também, né? Esse tema da taxidermia, aí uma vez eu estava catando, buscando livros sobre isso, não tem muita coisa sobre isso, muita coisa boa, assim, quase nada, na real, né? Eu nunca vi nenhum estudo na comunicação que tratasse disso, né? Porque me parece que tem muito aí uma coisa muito comunicacional, assim, né? Inclusive remete lá para essas estátuas de cera dos primórdios lá da sociedade do espetáculo, assim, né? Mas eu digo, tem uma coisa comunicacional a ver com esse efeito de realidade, né? De tu olhar para um bicho empalhado e tu achar que é o bicho mesmo. Né? Então, lendo por aí, eu acho que tem uma coisa muito tem um tema que me parece que poderia ser tratado comunicacionalmente, assim, né? Como se a taxidermia fosse uma arte midiática, quase assim, né? Pré-mídia, né? Uma arte midiática pré-mídia. Né? Eu nunca vi isso sendo bem discutido, assim, mas apareceu ali, né? Então, também achei interessante no livro. E tem uma discussão que ele faz sobre esse filme que está no 4º capítulo do livro, que é um filme da Chantal Akerman, que se chama... O livro praticamente encerra, se chama Do Leste, filme de 92, né? E pela descrição que ele dá, é um filme que explora muito as pessoas na fila. Então diz que é um filme cheio de tempos mortos, assim. As pessoas esperando na fila, não acontece muita coisa. E aí ele discute isso, né? A fila também como esse lugar onde as pessoas esperam, perdem tempo, se conhecem na fila, né? Como se, assim como o sono fosse um lugar de não produtividade, mas também um lugar de reciprocidade, né? E que nos irrita muito, né? Irrita muito, assim, esperar na fila. Porque parece que a fila é um espaço em que está fora da dinâmica do capital, assim. Né? E é um lugar que fica soando como um lugar de improdutividade, de perda de tempo. Eu perco tempo na fila. Mas ele está chamando justamente atenção para esses lugares, né? Para esse lugar onde eu perco tempo. Onde há o tempo, onde o tempo eu sinto o tempo diferente, inclusive. Né? O tempo bate em mim, quando eu espero, diferentemente. Me incomoda o modo como eu sinto o tempo numa fila. Né? E logo ele diz que a fila acaba funcionando como um verdadeiro espaço de encontro. E um espaço de convívio e reciprocidade, por fora da lógica da produtividade. Por fora da lógica da produtividade. Então, aí, ele termina o livro com a leitura desse filme. Assim. Tem uma outra... também, isso aqui é muito legal, que é um quadro voltando, ó, o Crary, ele vai ler obras da história da arte. Mas lê essas obras da história da arte como sintomas, como documentos históricos. Não para inseri-los na história da arte, mas para tirá-los da história da arte e inserir noutras histórias, né? E pensar essas peças aí como modelos de pensamento, assim. Então, ele cita esse quadro aí, tá aí o nome do pintor, o nome do quadro, né? Mas é um quadro que está falando sobre a Revolução Industrial.
e está mostrando um moinho à noite, com as suas luzes acesas. Assim. Então, ele vai discutir essa paisagem, o significado disso, de retratar isso, né, nessa época. Assim, né? E aí ele começa a trabalhar com essas ideias de capitalismo cognitivo, capitalismo, economia de atenção, capitalizar o olhar, né? Tem uma frase ali que alguém diz, é um executivo, eu acho, do Google, não sei, que diz que terá sucesso no futuro quem conseguir capitalizar sobre o tempo de olhar das pessoas. Ganha quem conseguir atrair o meu olhar. A empresa de comunicação que ganha é aquela que mais tempo conseguir fisgar o meu olhar. Né? E tem estudos, inclusive, sobre isso, né, pessoal? De medição, do tempo que eu detenho o meu olhar num outdoor, por exemplo. Tem mecanismos de registro disso. Né? Ou, mais antigamente, assim, estudos que falavam de uma estante no supermercado, por exemplo. Quanto tempo como organizar os produtos de modo que eu possa me deter mais o meu olhar, para onde vai o meu olhar, como é que o meu olhar faz um scanning assim, de uma prateleira num supermercado. Né? Então, como dispor os bens de consumo ali, né? De modo que eu identifique facilmente e fixe ali o meu olhar. Ou daqui passe para cá, faça associações assim, né? Então, ele também vai para esse quadro aí, vai descrever e vai analisar o quadro, né? Fabrício. Oi. Só uma questão sobre essa questão do tempo do olhar. Tem estudos que falam sobre como o cinema e a televisão, hoje os cortes são mais rápidos, né? Como os planos são mais curtos. Claro que não todos os filmes, todos os programas de TV, mas assim, de uma maneira geral, e principalmente a indústria de Hollywood trabalha com planos bem mais rápidos, né? Para não perder a atenção do espectador. E é muito interessante falar na Chantal Akerman, porque toda a obra da Chantal Akerman é justamente uma reflexão sobre isso, assim, sobre o ato de observar. Ela trabalha muito com câmera parada, plano fixo, para exercitar o olhar para o mesmo lugar. Assim. Tu bem interessante. Conhece coisas dela, assim? Eu nunca vi, na realidade, nenhum filme dela, assim. Conheço. É isso, ela é uma cineasta de origem belga, e tem um filme brasileiro de 5, 6 anos atrás, chamado Chantal Akerman de Cá, que é uma entrevista que 2 cineastas brasileiros fizeram com ela. Não me lembro quais são o nome dos cineastas, são 2 jovens cineastas. E é um filme de 70 minutos, a câmera fica parada numa sala, e a imagem atravessa uma porta e ela está lá na outra sala falando. Então, é um plano único, assim. E é exatamente essa reflexão. O plano é único justamente porque faz alusão à obra dela. É exatamente isso. Ela tem muitos filmes assim de planos muito longos, porque ela quer refletir justamente sobre isso. Massa mesmo. Isso que é interessante. Ele vai buscar esses filmes assim, e vai dali ler os filmes no sentido de argumentar, referendar, né, a ideia geral, assim, do pensar isso, né, esse tempo morto, o descanso, a reciprocidade, né, como é que isso vai sendo produzido e se disseminando, assim, como cultura, né. Então, acho muito pancado o livro, e ele, eu não me lembro, acho que fui eu que fiz tem esse aplicativo chamado Deep Dream, né, que tu coloca uma imagem ali e ele te responde assim, né? Como se fosse uma imagem de sonho, né? Uma imagem onírica, assim. E, enfim, aqui tem um pouco uma ilustração disso que a gente está falando, de um sonho, uma espécie de sonho da máquina, né? Como se a máquina estivesse sonhando, né? Ou de um sonho produzido assim por uma exterioridade maquínica, né? Um sonho sem sujeito, né? A gente poderia dizer assim.
Então, acho que isso não está no livro, assim, mas fui eu, né, no momento em que li pela primeira vez o livro, me lembrei disso, de ter lido algo sobre esse site, não me lembro se é um site, um aplicativo chamado Deep Dream, em que, assim como tem sites em que as pessoas narram seus sonhos, né, e tal, assim. Mas aqui isso me chamou a atenção muito porque, cara, isso aqui parece que é o computador sonhando, né? A máquina sonhando, um programa sonhando, assim, um programa sonhando. E aí geram imagens assim, né? Um desses padrões, né? Sempre vai ter um bicho aparecendo, né? Assim, em algum lugar, mesmo aqui, ó, mesmo quando não tem um bicho, parece que aparece em algum lugar da imagem uma forma assim animal, né? Isso conectou assim também para mim, também por isso, assim, pessoal, com essa ideia do sonho que ele está discutindo aqui, com aquilo que a gente discutiu lá na semana passada do ácido, né? Do devaneio lisérgico lá do comunismo ácido, assim, né? Como essa expansão da mente, assim, né? Ou de um lugar por fora da razão, por fora dessa metafísica do sujeito, assim, né? Em que se plasma assim, né? Ou aparece assim. E essa própria plasticidade aí também, né? Eu digo de cores, da coisa bem sensorial mesmo, de cores, de formas, assim, né? Me chamou a atenção, né? E aí, claro, aí a discussão lá das prescrições, né? Então eu fiz um levantamento, assim, né? Dessas mil e uma coisas, várias coisas para fazer antes de morrer, assim, né? Como se o indivíduo, assim, né? A sua memória estivesse já, tá aqui, ó. O que tu tem que lembrar são essas coisas aqui, ó. Né? Como se aí estão algumas das prescrições que precisamos seguir ou observar, né? Observar, para fazer referência àquela ideia do observador lá atrás, para, enfim, nos adequarmos, assim, como sujeitos, né? Dessa sociedade 24/7, dessa etapa aí do avanço aí do modelo capitalista, assim, né? É só uma curiosidade, tá? Mas porque ele fala um pouco sobre isso, ele termina o livro falando justamente das 100 coisas que eu preciso ter, ele está naquela discussão da memória, tratando, né? E aí eu fui, para ilustrar aquilo que ele o modo como ele termina o livro, eu fui atrás disso. Bom, aí, pessoal, eu acho que ficou meio assim, o Debord, ele tem mais algumas lâminas aqui, eu já tenho 10/6, acho que dá para passar rapidamente pelo Debord, então. E assim a gente fecha aí, né? Porque essa é a conversa que a gente está propondo aí hoje. O Crary, centralmente, né? Especificamente esse livro dele, mas salientando que tem aí uma espécie de diálogo com o Debord, com ele transcendendo essa ideia do Debord, né? Quase como se a sociedade 24/7 fosse a sociedade do espetáculo num outro patamar, assim, né? De racionalização, de avanço, de, né, estabelecimento e tal. Isso aqui são alguns filmes assim que exploram um pouco o imaginário político do Debord, né? O próprio Coringa, né? Que vocês todos devem ter visto ali, ele é um pouco situacionista, né? Ele é um pouco o próprio filme Coringa, ele é uma crítica à sociedade do espetáculo, né? Ele pode ser lido assim numa chave, né? Como se fosse uma grande crítica. Bom, é a própria sociedade do espetáculo ali, né? Então o Coringa mata um cara dentro de um programa de auditório, né? Assim, ao vivo, né? Então eu acho que tem ali um elemento, assim, uma ambientação do Coringa, política inclusive, né? Assim, e midiática também, que remete muito a esse mundo aí do Debord, né? Assim como esses dois outros filmes aí, né? Coincidentemente do mesmo ano. Nessa época aqui, começo dos anos 2000, estava tendo
se revigorou assim, o nome do Debord, né? Ele começou a aparecer muito, os livros começaram a ser lançados, os livros dele relançados e tal, um pouco na esteira desses filmes também, assim, mas todo na esteira de uma espécie de crítica lúdica à sociedade do consumo, assim, né? Isso culminou muito aqui para nós com o Fórum Social Mundial, né? Ali acho que o primeiro fórum foi quando? 2004 ou 2005? Não me lembro agora. Ou foi antes? Aqui em Porto Alegre. Então tinha naquele período ali houve um conjunto de movimentos de uma nova esquerda, assim, um pouco lúdica, né? E muito inspirada assim, no Debord. Aqui tem uma imagem dele, né? Esse foi o movimento que ele fundou, internacional situacionista, ao longo da a partir da década de 50, né? Com o seu grupo, né? Tem vários filmes, né? Ele era um cineasta acima de tudo, assim, né? Então não era um teórico da comunicação. Acabou entrando para o campo das teorias da comunicação, mas eu acho que ele era fundamentalmente um cineasta, assim. Desenvolveu técnicas, né, que ele chamava de desvio, de apropriação. É muito rico, assim, o momento histórico aí. A figura do Debord é uma figura muito interessante, assim, né? Na realidade, era um boêmio, assim, né? Francês, né? E que tinha orgulho de dizer que não havia se formado em nada e que tinha bebido todas as cervejas do mundo, né? Ele tem uma pequena autobiografia muito bem escrita também, chamada Panegírico, e é um livro fininho, assim. Tudo isso foi lançado ali pelo começo dos anos 2000, né? Então, o Debord é um pouco esse imaginário romântico de um anarquista francês, assim, que vivia de favor, assim, né? A vida toda, né? E, enfim, e que fazendo aí a crítica, né, da sociedade do espetáculo. Aqui eu trouxe algumas das definições que ele vai dando ao longo do livro, especificamente, né, para esse conceito de espetáculo. Aqui tem algumas só, né? A mais conhecida é essa, um pseudo-mundo à parte, objeto de mera contemplação. E aqui tem uma ideia dele, assim, de que o sujeito está apassivado, assim, né? O sujeito social, principalmente a juventude, estaria num estado de hipnose, quase, assim, uma espécie de, né? E contemplando meramente, assim, esse mundo espetacular que então está se afirmando na época, que basicamente é o mundo da televisão, né, pessoal? Ele está começando a escrever na década de 50. Então, junto, assim, com a TV, né? Então, ele vai se falar sobre esse primado da imagem sobre todos os campos sociais, né? Tudo vira imagem. É preciso que tudo vire imagem, né? Esteja na mídia. Então, aqui começa a aparecer uma série de ideias, um pouco meio românticas, assim, né? Meio românticas da comunicação, né? Monopólio da aparência, uma outra definição que ele dá, o mundo real transformado em simples imagens. Então, ou a mais conhecida é essa: o espetáculo é o capital acumulado em tal grau que se torna imagem. Né? Essa é a definição que o Debord dá. Ele faz algumas distinções entre modos distintos de espetáculo, desculpa. Espetáculo concentrado, difuso e integrado. Né? Então, o concentrado dos regimes totalitários, assim, o difuso dos regimes modernos, democráticos, ocidentais, e o integrado, a combinação dos dois. Né? Então, é uma teoria sobre a sociedade, tá? Uma teoria política sobre uma crítica política sobre a sociedade. Aí ele vai formular esse conceito de sociedade do espetáculo. O Douglas Kellner, que já foi mencionado aqui, quando a gente discutiu lá, se eu não me engano, a teoria crítica, discute bastante o Debord também, vai problematizar o conceito, vai estabelecer distinções aí, né? Acho que nem é mais, assim, só para quem quiser ir lá, depois eu posso até passar isso, se for o caso. Mas tem uma crítica que o Arlindo Machado faz do conceito do Debord. Eu não tenho aqui.
Enfim, é um conceito bastante criticado também, né? Assim, porque seria um conceito fraco, simplista demais, simplificador demais e tal, né? Entre outras coisas que eu me lembro de cabeça, assim, o Arlindo Machado critica que a ideia do Debord é uma ideia muito visual, né? A ideia da sociedade do espetáculo é muito uma ideia calcada na imagem, e que o Arlindo Machado vai sustentar que na televisão, é muito curioso a discussão que o Arlindo faz, porque ele diz que a televisão não é uma mídia de imagem, é uma mídia de oralidade. Então, o Arlindo discute que os programas que são mais televisivos são os programas onde há mais conversação e oralidade. O Arlindo Machado vai dizer que visual é o cinema, a televisão não é visual, a televisão é muito do programa ao vivo, da conversação, da oralidade, de pessoas conversando na televisão. Então, são os programas de mesa redonda, são os programas de entrevista, são os programas de conversa. Então, na visão do Arlindo Machado, essas formas dialogais são mais televisivas, mais próprias da televisão, do que as formas mais calcadas e dependentes assim, da imagem. Né? E aí, a partir disso, o Arlindo discute o conceito de sociedade do espetáculo, criticando o Debord, porque a visão do Debord seria uma visão muito calcada na imagem. Né? Que seria, então, um conceito que não entenderia muito, assim, de fato, o universo televisivo, que é o universo que o Debord está pretendendo atacar, criticar. Né? E tem uma outra coisa também, assim, acho que é o Kellner que fala isso, tá aqui, ó. Em Debord, o conceito de espetáculo é mais geral e mais monolítico. E no Kellner, ele se refere a espetáculos em específico. Tá? Porque o Kellner trabalha com esse conceito, mas ele vai trabalhar como espetáculo alguns fatos. O casamento da rainha, as Olimpíadas. Tudo bem, esses fatos povoam a sociedade, povoam o nosso cotidiano. Mas o Kellner reserva o conceito de espetáculo para trabalhar apenas com isso. Né? Como se for um pouco na ideia de são acontecimentos específicos que são espetaculares. Ou que, em torno dos quais se produz um espetáculo. O Jairinho, que bateu no menino lá. Entende? Então, aquele fato vira um espetáculo. Né? Aquele deputado, agora não me lembro, político carioca lá. Né? Então, o Kellner trabalha com o espetáculo no sentido de restringir um pouco mais a alguns eventos. Isso. Andressa. Mas o Debord, ele traz essa ideia do espetáculo não como a imagem em si, mas as interações sociais mediadas pela imagem, né? E aí, quando tu traz, por exemplo, lá aquele conceito do Barthes de a imagem como um discurso por si só, um discurso visual, e todos os estudos que vieram depois do Barthes sobre essa questão do discurso visual, aí a ideia do Debord para discutir a espetacularização da notícia, por exemplo, faz um sentido gigantesco. Acho que sim. Vai assim, ó, é muito de como é que ele é um conceito que ele pede se apoiar em alguma outra coisa, né? Como ele é um conceito meio vazio, assim, parece que tu tem que escorar ele em alguma outra teoria, ou se apropriar dele, fazer ele parar em pé, assim. Né? Ele permite interpretações gigantescas, ele permite ser aplicado em múltiplos contextos, né? Exatamente. Tu pode aplicar ele na notícia policial, por exemplo, tu pode aplicar ele no casamento da rainha. Sim, exatamente. Aí está um problema do conceito também, né? Mas assim, ó, o Debord está dizendo que o Debord não está falando em fatos em específico, ele está dizendo que a sociedade virou espetacular.
E tudo o que acontece nessa sociedade é para virar espetáculo. Né? O modo como eu me comporto no meu cotidiano, assim, né, é para... o meu comportamento é espetacular, assim. Eu me comporto como se eu estivesse dentro de um videoclipe, como se eu fosse um artista pop, por exemplo. Mas né? aí tu pegar o Debord para analisar, tu pegar o Debord agora para analisar, por exemplo, os Instagramers da vida, ele é perfeito. Acho que ajudaria. Claro, tu precisaria aí puxar coisas sobre redes sociais e tal, né? Para como é que eu vou dizer? Rechear esse uso, assim, do conceito. Né? Mas acho que, assim, ele ajudaria. Mas o que o Debord vai dizer, assim, é que o cotidiano está espetacularizado. O que acontece no cotidiano acontece para virar espetáculo. É meio difícil de entender, assim. Quer dizer, é que tá, ele é meio... É uma explicação que nos escapa, assim. Né? Então, bom, que tudo que eu faço para virar imagem, para inserir na ordem do espetáculo. Né? Bom, enfim, aqui tem alguns paralelos, assim, tá? Mas fica a dica aí que o Douglas Kellner e o Arlindo Machado, eu achei que estava aqui também a posição do Arlindo, não tá? Eu acho que eu tenho no meu outro esquema aqui, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando também. Bom, mas enfim, tem um texto do Arlindo Machado, onde ele vai também debater assim com esse conceito do Debord. E aí, pessoal, eu acho que por hoje, assim, deu. A gente passeou aí, né, por esses dois autores e acho que deu, assim, para um pouco evidenciar aí a incorporação de um pelo outro, né? No caso do Debord pelo Crary, e preservamos a ênfase aí que a gente queria dar no capitalismo 24/7. Podemos ficar por aqui, assim? Vocês acham que está bem? Constou, né? Acho que consta, fica constando já aí nesse passeio que a gente está fazendo esse autor, né? Vamos combinar aqui, eu vou passar pelo e-mail depois ali para vocês, como será a semana que vem, tá, pessoal? Então, para a aula da semana que vem, não tem nenhuma leitura para ser feita, nem para ser apresentada aqui. Mas eu gostaria que vocês viessem. A gente vai ter o tempo à disposição da aula inteira, tá? Vamos dividir a turma das 3 às 4h30, galera do mestrado, das 3 às 4h30, e depois das 5 às 6h30, galera do doutorado. Eu vou passar isso pelo e-mail ali. Então, a minha expectativa é que a gente tenha mais ou menos 10 cabeças em cada turma, cada momento, e que aí a gente possa usar o tempo assim para tirar dúvidas pontuais, para fazer um balanço do que foi feito, né? Para dar uma respirada também. Os encontros estavam muito pesados, para mim, pelo menos, ficavam sempre muito cansativos, assim, né? Pelo tempo todo direto que a gente ia aqui. E então, para a gente meio fazer um balanço assim, do que vocês mais gostaram, eventuais dúvidas, o que estão pensando, porque eu imagino que vocês podem não ter definições, eu não vou pedir definições ainda, tá? Sobre o que entregarão. Então, eventualmente, alguém pode chegar com 2, 3 ideias, assim, eu vou fazer tal coisa ou tal discussão, tal isso ou tal outra. Então, a gente pode discutir isso na turma, tirar dúvidas, eventualmente, eu posso recuperar algum ponto do conteúdo, caso alguém queira. Enfim, considerações gerais, assim, meio fazendo um balanço dessa nossa caminhada até aqui, passados já 10 encontros. Encerrados hoje 10 encontros. Tá? E aí faremos isso, assim, né? Isso deixa mais leve aí para vocês. E também já vai servir para vocês irem amadurecendo a ideia final mesmo do paper. Né?
E aí depois, então, aula 12 e 13, eu vou estar apresentando coisas minhas, textos meus, das minhas pesquisas. 12 e 13, e aí 14 e 15 são vocês, apresentando aí sim, já com definições, as propostas que entregarão como paper final para a disciplina. E aí a gente pode ir discutindo também. Vocês terão mais tempo, inclusive, né, para cada um, mas eu peço que preparem algo já para falar na semana que vem. E logo mais adiante de novo. Só que a distinção é assim, para a semana que vem, eu quero que vocês preparem algo para falar sobre a cadeira. Dúvidas, considerações, avaliações, sugestões, eventuais tópicos que queiram discutir sobre a cadeira. Semana que vem. E nas 2 aulas finais, aí é menos sobre a cadeira e mais sobre o conteúdo que pretendem desenvolver nos textos finais. Uma pequena proposta, uma pequena defesa, um pequeno relato sobre a ideia que a disciplina deu para cada um para ser desenvolvida no texto final a ser entregue um mês depois. Provavelmente em agosto, na primeira metade de agosto, vocês deverão entregar um texto para mim. Tá? Eu vou mandar por escrito no e-mail, sistematizando isso, lembrando, meio documentando a proposta. E aí, assim, então, basicamente, semana que vem vai ser um balanço aí que a gente vai fazer. Tá, beleza? Eu espero que vocês estejam recebendo, já tenham recebido aí o livro, tá? Eu mandei pelo correio para quase todo mundo, alguns já não chegou, Daniel. Chegou lá em Cuiabá, não chegou aí no centro. Eu estou esperando um livro que eu comprei também no dia 4 de maio, não chegou ainda. Talvez seja eu o problema. Ué, mas o que será? Não sei. Bom, vamos ficar atento aí, porque qualquer problema eu posso te mandar um Uber aí. Bom, a gente vendo, mas já tem que chegar, né? Não, mas vai chegar. Andou chegando um livro, outro livro esses dias, então acho que daqui a pouco chega. Tá. Qualquer coisa vamos falando, tá, pessoal? Ficamos aqui hoje, então. Valeu aí. Bom final de semana. Cuidem-se. Bom final de semana. Um abraço. Até mais. Se cuidem. Bom fim. Bom.